Então, vamos falar do Big Brother, né? Como você falou, como diria o Pedro Bial, todo mundo que diz que não assiste, não, de fato, não assistisse, a conta não ia fechar. Porque os números desse programa são inacreditáveis, gente. Inacreditáveis. Eu confesso que em 21 edições eu nunca assisti mesmo. Pedro Bial, à Cara, vontade, se você estiver 21 vendo. edições, Andréia, 21 anos. É É uma possível loucura. isso? 21 anos. Eu me É uma lembro da primeira loucura. edição e a gente ainda assiste. E eu acho, eu não sei se você vai trazer isso, essa informação do engajamento do brasileiro em relação ao Uhum. engajamento. É um negócio espantoso, né? Uhum. Eu vou até deixar para você completar essa parte, que eu sei que você gosta, mas isso vem. O Mister Coelho está perguntando qual o assunto. Desculpa, entrei agora. Então, aqui é um canal que a gente fala sobre entretenimento, sobre esse universo. Entretenimento para quem vive entretenimento, para quem trabalha com ele, para quem curte, para quem consome. A gente fala sobre negócios nessa área e a gente convida todo mundo a participar. Se você tiver qualquer dúvida, curiosidade, comentário, coisa que você queira, algum input, Mister Coelho, seja muito bem-vindo. Eu falei um pouquinho sobre o PERSE, que foi essa lei que foi aprovada agora, que ajuda a retomada desse setor, e agora a gente está começando a falar sobre o BBB 21, que é um case de entretenimento e de marketing. Sim, é polêmico, tem gente que não gosta, que acha fim da picada assistir, mas está aí há 21 anos e, enfim, e tem muita coisa bacana para a gente contar. A Andresa está dizendo, eu assisto indiretamente, sei tudo pela internet. Ana Goldman também. Eu te confesso que, e se o Pedro Bial estiver assistindo, eu posso garantir para ele que eu nunca assisti o Big Brother, mas esse ano eu assisti, porque de cara eu vi que era uma coisa em termos, eu faço muito patrocínio, trabalho muito com isso, então por isso eu comecei a ver. Olha, a Mr. Shield dizer muito obrigada por me receber. Bênçãos. Tá vendo? Tá Ela com fala português português. lindo, hein? Tá vendo? Então, eu esse ano assisti e fiquei muito Vocês veem que o Pedro impressionada com Bial o que eu tá vi. certo, né? Porque ele falou que se as pessoas que dizem que não assistem realmente não assistissem, os números não casavam. A Andrea falou, eu nunca assisti, mas esse ano eu assisti. Quer Pois dizer, é, então, em ela 20 anos eu assistiu. não assisti. Primeiro, gente, uma coisa que dura 21 anos, vamos combinar? Cara, Tem muita loja, muito restaurante, muito whatever, que não dura 21 anos. Tem muito negócio que não dura 21 anos. O Mister Coelho está dizendo, eles nunca vão parar, isso dá muito dinheiro. Vamos super falar disso e os números são astronômicos, gente. Então, em primeiro lugar, uma coisa que é muito importante, a Globo tinha perdido já os direitos de futebol e de Fórmula 1, alguns direitos esportivos que eles sempre tiveram, eles não renovaram, isso foi antes da pandemia, o que significou uma perda de arrecadação para eles muito significativa. Com a pandemia, eles tiveram um outro baque, que foi não ter novelas inéditas, porque eles pararam de gravar tudo, então a audiência deles caiu muito, e quando cai, como a gente já falou aqui, quando cai audiência e visibilidade, cai receita. Então a Globo teve que se reposicionar em função de perda de audiência e de receita, que já vinha com o esporte e com a pandemia piorou. Então, ano passado, eles tiveram uma ideia de inserir no programa pessoas conhecidas, né? Principalmente de internet, influencers, youtubers e tal. E foi um sucesso, porque a audiência do BBB também vinha caindo. Né? Para vocês terem ideia, em 2002, o BBB tinha 50 pontos de audiência. Em 2019, tinha 20. Né? Então, caiu muito. De novo, cai audiência, cai visibilidade, cai anúncio, cai rentabilidade. dinheirinha. Né? Então, em 2019 tinha 20, em 2020 eles resolveram colocar essa coisa de famosos, e esse ano, que funcionou muito bem ano passado, e esse ano eles bombaram essa coisa de famosos. Eles puseram pessoas de música, eles aumentaram um pouco o leque, eles ano passado tentaram só usando pessoas conhecidas no mundo, no universo digital. Esse ano eles aumentaram o leque, e eles tiveram uma audiência em média de 27 a 30 pontos, o que é bastante significativo, e na área metropolitana de 39 pontos. É a melhor audiência do Big Brother desde 2010. Então, assim, é uma estratégia que funcionou. Por que funciona? Porque, como a gente sempre fala aqui, quando a gente fala sobre entretenimento, negócio nessa área, receita, a gente está falando de visibilidade.
e essas pessoas já vêm com uma visibilidade, né? Eles têm milhões de seguidores e fazem muitos mais, que são coisas que a gente vai ver aqui também. E as marcas entram com tudo. E esse ano eles resolveram arriscar e fizeram o Big dos Bigs, como eles chamam. Foi o maior BBB de todos os tempos. Aí, assim, alguns números curiosos. O primeiro BBB durou 64 dias. O desse ano durou 100. O primeiro BBB não tinha festas. Esse ano teve 28. Foi o BBB com o maior número de participantes. Eram 20 participantes. Então, assim, só para a gente ver os contrastes de lá quando começou até agora. É um programa que você tem seguidores, assim, na final, você tinha seguidores ganhando 1 milhão de likes a cada 3 minutos. É muita coisa. Assim, os números são uma loucura. Então, para você ter uma ideia, em 2020, que foi ano passado já, com o começo dessa estratégia de usar famosos, eles tiveram a maior votação da história do BBB de todos os tempos, de todos os BBBs do mundo. Foi parar no Guinness. Um paredão, uma votação, teve 1,5 bilhão de votos. Se você for pensar, isso é muito mais do que a eleição brasileira, do que os votos que a gente tem contabilizados na eleição brasileira. Né? Veja bem, maior de todos os tempos no Brasil e no mundo, foi para o Guinness, 1,5 bilhão de votos em uma votação. O segundo recorde também é nosso, brasileiro. É nesse mesmo ano, numa votação que teve 645 milhões de votos. É a segunda maior votação da história. E esse ano a gente quase chegou lá, teve um paredão que teve 633 milhões de votos. Né? Assim, os números são estratosféricos. Eu acho, tem uma coisa que eu queria comentar, Andréia, que eu acho que não é spoiler, vamos ver, que tem muito a ver com essa evolução do programa e que tem a ver com as coisas que a gente fala aqui, e a gente estava falando até o episódio da semana passada de esportes e falando de games e tal, que é o componente da gamificação. Se a gente olhar o que mudou, além da coisa dos famosos, que eu acho que tem muito a ver com a coisa do engajamento via rede social, plataformas e tal, os influenciadores, essa é uma grande mudança. Mas antes dessa mudança, começou essa migração para os desafios mais gamificados, que eram coisas que não tinham, os desafios eram entre eles lá, né? Quem fica mais tempo de pé, quem fica mais tempo não sei o quê. E depois passou a ter um componente de jogo mesmo, né? De sorte, de provocar, de dar ponto, tirar ponto e usar tudo que tem num jogo dentro de cada uma das provas. Essa interação começou a aumentar muito. E eu acho que ele hoje é um exemplo de como a gamificação aumenta engajamento ali na veia. Eles usaram como estratégia também, mudaram um pouco, quer dizer, em vez de ser o foco só de como é a vida dessas pessoas, e no começo era muito assim, quem pega quem vai para baixo do edredom com quem, aquela fofocaiada e tal, eles colocaram um elenco que não gera muito isso. Esse ano, metade do elenco era casado ou noivo, enfim, tinham seus respectivos lá fora, e não tinham muito essa pegada, nenhum deles tinha muito essa pegada. Então eles saíram desse Esse ano tinha meio a coisa do preconceito, né? Das causas, das minorias. Isso é uma coisa que aconteceu. Mas estava na escolha, né, Andréia? Está na escolha ali, né? Quando você põe aquelas pessoas que já têm algum tipo de engajamento e tal, você também está fazendo uma escolha de trazer, né? Eu lembro, teve um que na primeira semana tinha uma vegana, eu falei, vou, né, vai ganhar. Primeira semana ela já saiu. Ela saiu. Sabe que é uma coisa interessante? Sabe que é uma coisa interessante? Todas as pessoas que abraçavam uma causa, né, da mulher negra e pobre, que estuda, que luta, o homem negro, isso aqui, eles rodaram todos no começo. Todos. Todos aqueles que tinham aquele papel, sabe, que vieram com uma bandeira, profundo, todos rodaram. Né? Porque não é isso, né? A ideia não é essa. A ideia de quem quer ver, o que o público quer ver, não é essas bandeiras. É a reação das pessoas. É como as pessoas
convivem, como elas reagem com coisas assim, é muito interessante. Então não tem mais aquela coisa de fofoca, e é muito mais essa coisa de jogo, de como eles agem, como eles reagem. É muito interessante. Mas continuando nessa linha de como eles fizeram o mix esse ano, foi, não à toa, o maior número de negros, óbvio, porque é uma pauta que tem que acontecer. E, de novo, todas as pessoas que tinham essas bandeiras rodaram, mas o debate sobre negros, sobre preconceito aconteceu porque aconteceu naturalmente lá dentro. Teve um dia uma pessoa que fez um comentário sobre um cabelo Black Power que um cara usava, e esse comentário gerou uma polêmica gigante e o negócio cresceu num grau imenso. Então, assim, é esse tipo de coisa natural, provocativa e espontânea que eles querem gerar. Entendeu? A moça que entrou lá com uma bandeira de mulheres negras, faveladas, lésbicas, blá, 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 quando ela abriu a boca pela segunda vez, botaram ela para fora. Enfim, ainda falando sobre recordes, a gente teve esse ano o maior recorde de rejeição de participantes do mundo, de todas as edições do BBB no Brasil e no mundo. Aí você vai dizer, foi a Carol Conká. Sim, foi a Carol Conká, mas foram 2 recordes. O Nego Di também. Os 2 eram influencers, os 2 eram conhecidos, os 2 tinham seus públicos do lado de fora. A Carol Conká entrou com, sei lá, 3 milhões de seguidores e saiu com 99,17% de rejeição. A rejeição dela foi tamanha... Mostrando muito também esse momento do cancelamento que a gente está vivendo, né, como sociedade. A rejeição dela foi tamanha que ela perdeu um monte de contratos, ela foi literalmente cancelada, não só nas redes, porque ela perdeu muito seguidor, mas profissionalmente cancelaram o show dela, muita coisa. E, pra você ter uma ideia, ela saiu de lá e pediram para fazer um documentário sobre ela. Já ia te perguntar essa semana, exatamente. A música mais famosa dela é aquela que fala do tombo, se é para tombar, tombei. E o documentário chama A Vida Depois do Tombo, porque ela tomou um puta tombo. Ela tomou um tombão, mas ela também virou pauta e tá com esse... Tudo bem, né? Não vou discutir que ela efetivamente perdeu. Ela virou uma pauta muito negativa, né, Carol? A emissora não perdeu e tá chamando para fazer um programa, e ela tá chamando para fazer um programa porque tem audiência, porque não vai chamar porque tá com pena. Porque todo mundo fica curioso para saber o que vai ser dessa criatura depois. Porque ela se arrasou. Ela fala, eu entrei no programa para mostrar o meu trabalho, para conseguir mais fãs. Ela falou, eu arruinei com o meu trabalho, eu perdi os meus fãs, eu perdi contrato, deu tudo errado. Eu me auto-sabotei e foi péssimo. E para ela foi muito ruim mesmo. Então, e as pessoas são curiosas para saber, depois de um fiasco desse, como é que é a vida de uma pessoa dessa. Ela entrou em depressão, entendeu? E o segundo cara, que foi esse Nego Di, que também era um comediante e tal, ele teve 98,76% de rejeição, que também é a segunda maior rejeição do mundo. Então, assim, no Brasil, as pessoas têm muito esse engajamento. As pessoas, retornam e respondem. Aí, por outro lado, a gente tem um recorde positivo. Tem um cara que é o Gilberto, que ele foi o menor rejeição do mundo. Ele teve uma rejeição de 0,29%. No mundo, ninguém nunca foi tão amado. Ele, quando saiu, o Boninho reclamou. O Boninho postou na rede dele, Boninho, não posso acreditar que você saiu, estou arrasado que você saiu. A Andressa está dizendo aqui, brasileiro tão engajado no BBB que se meteu até no BBB da Itália. Pois é, para defender participante brasileira. Exatamente, bem lembrado, Andressa. O BBB Sabe aquele meme do ET que o ET fala, me segura que eu vou lá separar essa briga, me segura, é o brasileiro no BBB, né? Me segura que eu vou lá botar um comentário. Entendeu? Aí, quando a gente fala de engajamento, tem umas coisas que são muito loucas. Assim. Tem um cara que é de uma dupla sertaneja, ele entrou lá dentro, ele lançou uma música que ele tinha começado a compor e terminou lá dentro, e ele cantava com os brothers, eles fizeram uma coreografia e tal. O parceiro dele lançou aqui fora. Quando ele saiu, a música já tinha bombado. Essa música foi o primeiro lugar em streaming no Brasil.
com ele ainda na casa. Imagina só, com ele ainda na casa. E foi uma das músicas mais tocadas no planeta, e é até hoje. É inacreditável. É um baita marketplace ali dentro, né? Enquanto o programa está acontecendo... Que você pode usar para o bem e para o mal, entendeu? Para esse cara foi maravilhoso, para a Carol Conká foi um fiasco, entendeu? Ela tem que começar do zero, praticamente. Aí tem essa menina Juliette, que você descobriu hoje, que foi a vencedora. Que ela ganhou. O engajamento, aí eu vou falar depois de números, quanto cada um tem de seguidores, que é uma coisa interessante, mas essa pessoa, que era uma pessoa normal, tinha, sei lá, 4 mil seguidores, enfim, é advogada, maquiadora e tal, e essa menina, ela tem mais engajamento que a Beyoncé. Ela tem mais engajamento que a Lady Gaga. Então, assim, para e pensa. O que é isso? E essas pessoas estão no mercado, Beyoncé e Lady Gaga, há um tempão. A Juliette, ninguém descobriu quem ela era em janeiro. E os números dela cresceram de uma maneira absurda. Né? Você teve nessa edição alguns personagens marcantes. Um foi a Carol Conká, que a gente já falou pela rejeição e tal. Outro foi um menino chamado Lucas Penteado, que era um menino conhecido, ele fazia algumas coisas de internet, ele fazia umas pontas em programa da Globo, ele fazia assim, era um cara que tentava se posicionar meio como comediante, meio como influencer e não sei o que e tal. Eu sei que logo que ele entrou, depois de uma semana, os administradores dele comemoraram 100 mil seguidores lá dentro, tá? Esse menino deu uma puta confusão com ele, a Carol Conká foi responsável por isso, e eu acredito que não mais de 2 semanas, ele pediu para sair. Esse menino, quando ele pediu para sair, ele tinha, em 2 semanas, tá? Lembrando que ele comemorou 100 mil seguidores, ele não, porque ele não sabe, mas a equipe que administra o Instagram, fora Twitter e tal, comemorou 100 mil seguidores lá dentro. Quando ele pediu para sair, que foi mais ou menos com 2 semanas, ele já tinha 4 milhões de seguidores. Ele hoje em dia tem 10 milhões. Era um menino que era a ovelha negra da casa, ele foi muito rejeitado por alguns, depois ele foi amado por outro, ele foi um cara super polêmico, ele tem um contrato com a Globo, ele tem um contrato de patrocínio com a Avon, tem mais um monte de coisa, e no Instagram ele tem 10 milhões de seguidores. Ele pediu para sair com 2 semanas, imagina se ele fica o programa inteiro. O Gilberto, que foi esse que o Boninho ficou arrasado quando saiu, as mensagens, ele saiu no 4º lugar. Todo mundo achava que ele ia ser um dos 3 que ia ser vencedor. O Gilberto, ele entrou com 2 mil seguidores. Ele saiu com 8 milhões no domingo. Ele saiu com 8 milhões. E ele hoje tem 12 milhões e meio de seguidores. É uma máquina de visibilidade e de engajamento. Olha a Márcia Kais aí. Oi! É de um poder, esse programa é de um poder, ele faz uma pessoa e ele destrói uma pessoa. Esse Gilberto era um cara humilde também, de Pernambuco, sempre estudou muito, passou por um PhD e ele lá dentro dizia, vou para o meu PhD, quero saber se eu passei. Ele passou para todos os PhDs que ele tinha aplicado, e a dúvida agora é, se bombando como ele está, se ele vai largar tudo para PhD. Ninguém sabe. Larga! Ninguém sabe. Ele passou... Eu acho que é um baita tubo de ensaio, né, Andréia, para muita reflexão da própria humanidade, né, do que a gente... Independente do valor, né, acho que a gente não está aqui discutindo o valor do conteúdo, do programa, mas ele é um tubo de ensaio ali, que você vê o que está acontecendo fora do mundo através daquelas pessoas que estão lá dentro. Né? Aí você tem, por exemplo, a Juliette. Essa menina foi um fenômeno desde o primeiro dia, porque ela era briguenta, porque ela era ela mesma, porque ela era justa, porque ela chorava, porque ela ria, porque ela fazia palhaçada, porque ela é um tipo muito brasileiro, ela tinha um sotaque nordestino bastante acentuado e tal, e era uma pessoa muito autêntica. Era uma advogada e maquiadora, e ela já começou, essa foi para lá, assim, com a bunda virada para a lua. Porque ela, como maquiadora, a Avon, e eu estou dando um spoiler em mim mesma, a Avon entrou como patrocinadora a primeira vez esse ano e já se deu bem com ela,
Porque a Avon deu maquiagem e ela se maquiava e maquiava todo mundo e falava de maquiagem o dia inteiro. Então a Avon já se apaixonou por ela ali, né? E essa menina entrou com 4.200 seguidores, ela saiu com 24 milhões na terça-feira, hoje é quinta, ela tem 27 milhões de seguidores. Caramba, né? É inacreditável. Ela tem mais engajamento que a Beyoncé, mais engajamento que a Ivete Sangalo, ela tem mais engajamento que a Lady Gaga. Engajamento significa, por exemplo, a roupa que ela usou na final, era um macacão de paetê prateado, que era de uma loja X, que ela nem falou o nome. Vai vender que nem água. Meu amor, no dia seguinte estava esgotada. Lógico. A roupa dela, que ela não falou de onde era, as pessoas tiveram que cavucar, procurar, descobrir. Não era, eu até vi a marca, confesso que eu não me lembro, não era nem uma marca conhecida. A roupa, no dia seguinte, estava sold out e esgotada. Sim, é inacreditável. Isso é engajamento. Tudo que ela faz, todo mundo quer. O jeito que ela faz maquiagem no olho, que é aquela coisa de coisa gatinho, não sei o quê, virou moda de novo. E a Avon já disse que assim, tá difícil entregar a demanda de caneta que faz coisa gatinho. Queremos Juliette cantando o hino no Rio Open. Porque ela canta pra cacete. Não, gente, a mulher, ainda por cima, gatinho. A mulher canta pra cacete. A Márcia tem toda a razão. A mulher canta pra cacete. Então, assim, ela já tem o Luan Santana querendo cantar com ela, pensa bem. Ela tem a Simara Maraíza, sei lá, Mariana Maraíza, sei lá quem. Ela tem vários cantores. O Carlinhos Brown fez uma música para ela. Gente. E quer que ela vá cantar com ele essa música. A mulher nunca foi cantora na vida, mas ela canta pra cacete. Entendeu? Então, assim, essa foi pro lugar certo na hora certa. Porque é inacreditável. E acho que a Márcia é uma ótima ideia. Vamos botar a Juliette cantando o hino ano que vem. Que eu acho que é isso que a gente está aqui discutindo, né, Andréa? O valor, não só tudo isso que aconteceu com ela, como que é uma pessoa como qualquer um de nós aqui, né? Mas o valor que ela agrega para as marcas, o valor que ela leva, que ela vende ali, que ela põe no faturamento da Avon, o valor que ela vai pôr cantando o hino lá no Rio Open. Não, a Márcia está aqui, porque a Márcia é ótima, porque gênios criativos têm isso, né? Ela pira, ela vai ter umas ideias sensacionais. Ela e o Fábio Júnior, já está até a dupla. E o Fábio Júnior, ela e o Fábio Júnior vai ser sensacional. E o Fiuk na plateia lá. E ela brincou de ser casada com o Fiuk o tempo inteiro, e ela chamava o Fábio Júnior de meu sogro, não sei o que, meu sogro. Imagina ela cantando com ele. É sensacional. É sensacional. Essa menina, ela tem um potencial, e ela dizia, assim, todo mundo aqui fora já sabia que ela ia ganhar, e ela dizia, eu quero ganhar pelo menos 50 mil para poder ganhar, para poder pagar a cirurgia da minha mãe. 50 mil, amor. Um mês antes da final, ela já tinha 4 milhões de reais em contratos só para ela assinar. Nossa. Fora os que estavam pendurados, 1 milhão, um mês antes da final. Ela tinha 4 milhões, ela tinha a Avon querendo patrocinar ela, mais uma porrada de marca, tinha 4 milhões de reais de contratos de marcas querendo trabalhar com ela. Só faltava ela assinar. E mais outros que ela precisava negociar ainda. Então, assim, é inacreditável. O poder dela é inacreditável, né? E esse ano, a Globo chamou de o BBB de o Big dos Bigs e tal, porque realmente foi o maior de todas as edições. Eles apostaram tudo, assim, é o programa de mais audiência da grade, então eles apostaram tudo que eles tinham e, tipo, ou vai ou racha. E foi muito. Foi total. Um mês antes da final, todas as vagas de ações e de ativações de patrocínio estavam todas ocupadas. Assim, nem que você quisesse entrar para patrocínio, não tinha mais nada, estava tudo ocupado. Então, aí, falando em patrocínio, né, em 2018, você vê a evolução da coisa. Nossa, olha o Pedro Pestana, essa live é sensacional. Obrigada, Pedro, volte sempre. Pedro, espera para ver a Andréa no TikTok, você não sabe o que é sensacional. Ai, gente, ela cisma que eu vou dançar nesse TikTok. Eu ainda não vou dançar, tá? Mas eu não vou puxar essa discussão aqui agora, porque a gente temos vídeos de 1 minutinho da Andréa dando spoilers, dando spoiler nela mesma. Aguardem, entrem lá no TikTok Full Sail Brasil Community.
Então vamos lá, patrocínio, para a gente ter uma ideia de como a coisa cresceu. Em 2018, a maior cota de patrocínio do BBB era 34 milhões de reais, tá? Em 2019, era 37, já cresceu. Em 2020, que foi quando eles fizeram ousaram colocar famosos e tal, resolveram dar um chute para cima, passou de 37 para 46. Carol, chuta quanto era a maior cota esse ano. Puta. Ou quem quiser aí chutar também, pode chutar. Me ajuda, gente. Liberados. Chuto 70 milhões. 78 milhões. Caramba, 78 milhões, coisa mais linda. 78 milhões, amor. 78 milhões. Então eles têm 3 cotas. E de quem foi essa cota? Eles têm 3 cotas de patrocínio. A Big, que são 78 milhões, que tinham 6 marcas, entre elas Avon, PicPay, Americana, Fiat e Coca-Cola. Eu não sei te dizer qual é a última, porque nem tudo é liberado. Ó, Marcelo Neder está dizendo 96 milhões. No meio do caminho pode ter aumentado. Mas, enfim, o dado que eu tenho aqui era inicialmente 78 milhões. Mas se o Marcelo falou, a gente acredita. Tinha a cota Anjo, que era 59 milhões. Isso, sim, são valores iniciais. O programa durou 100 dias. Com certeza pode ter havido modificação, porque muita gente entrou, muita marca entrou ao longo do caminho. Então, de fato, pode ter pulado de 78 para 96, mole. A cota Anjo, que era 59, e nela estava CIA, Amstel, Seara, McDonald's, P&G. Marcelo, foi um chute, você quase acertou. A cota máxima, até onde eu sei, era 78 milhões, mas pode ter crescido, tá? E tinha uma cota especial, que era 18 milhões, que aí tinha a Above, Organact, que é uma ração de cachorro, Unilever, Omo, algumas coisas assim. Mas ainda tem comercial de 30 segundos durante o programa, 508 mil reais. Então, você é patrocinador? Bacana, você tem a sua cota, tá? Se você quiser pagar um comercial, você soma ela 508 mil reais. Né? Você tem o custo de cada ativação. Então, teve aquela ativação da Coca-Cola, e agora a gente vai começar a falar sobre marcas, que foi aquele grande fiasco, que na época a gente até conversou aqui, né, Carol, que custou 82 Sim. milhões. Por quê? Porque era o valor da cota, mais o custo daquela ação. Aquela ação, para quem não estava, era uma ação de sorteio, de prova do líder e tal, que eles contaram com a sorte, né, e de escolher um líder, e eles tinham que usar palavras, e quem terminasse com uma palavra específica, que, por incrível que pareça, a palavra era otimismo. Então, tinha cada um escolhia uma palavra e um roubava do outro, enfim, tinha uma mecânica lá que não vale a pena a gente se estender aqui. A palavra era otimismo. Quem acabasse com a palavra otimismo ganhava e era o líder aquela semana. Quem acabou com a palavra otimismo? A Carol Conká. Carol Conká. A maior rejeição da vida, que o povo estava louco para ela ir para o paredão, porque estava todo mundo querendo botar ela para fora. E aí as pessoas tomaram mais raiva dela ainda. E para a Coca-Cola foi um fiasco, foi tão ruim, que a própria Coca-Cola fez um posicionamento sobre esse assunto. E aí você teve outras marcas que automaticamente, antigamente, o Guaraná Antártica patrocinava BBB, já não patrocina há alguns anos. A Antártica automaticamente entrou e fez a sua campanha. A Antártica dizia saudade de quando se fazia ações com marcas de qualidade. A Pepsi se manifestou também. A Ambev fez um anúncio nas redes sociais, um post, que ela dizia Skol com C, e escrevia, em vez de Skol C com K... Muito bom, né? Era Skol com C. Então, cara, essas caronas custaram zero, porque esses caras não pagaram nada e a Coca-Cola se matando lá. Né? O Burger King fez um anúncio também, passando para lembrar que aqui tem Pepsi, tem Guaraná. Então, assim, virou uma vitrine e uma escada para as outras marcas que não desembolsaram nem um tostão e tiveram uma puta visibilidade, sabe? Então, para a Coca-Cola, por acaso, eles faziam o patrocínio normal e eles patrocinavam o cinema do líder
todas as semanas. Eles fizeram outras ações até para compensar essa, que foi muito negativa, mas eles nunca mais fizeram ação de líder. As outras marcas ficaram com medo de fazer ação de líder e ação que podia ter uma ou outra pessoa eventual vencedora, porque podia dar ruim. Só que no começo, os grandes rejeitados, vamos dizer assim, foram eliminados. Então, de algumas semanas para frente, ficou mais tranquilo, porque ninguém era tão odiado. Então, não tinha duas Carol Conká, tinha a Carol Conká e o Nego Di, foi um depois o outro. E aí foi o Projota, que também era bastante rejeitado, enfim. Mas quando eles foram embora, ficou mais tranquilo. Mas durante um tempo, o povo ficou meio tenso de fazer ação na sorte. Né? É porque é uma aposta, né? Que é uma aposta, a Coca-Cola tentou fazer e deu ruim, né? Deu péssimo. A Avon é uma marca estreante, entrou esse ano pelo primeiro ano e bombou muito, porque ela deu para a mulherada um negócio, uma necessaire de maquiagem gigante, e ela tinha 2 espelhos, que era um camarim onde as pessoas se maquiavam, e logicamente uma câmera por trás, e filmava as pessoas se maquiando. Qual é a sua base? Sei lá, é a 32A? A minha ficou melhor, não sei o que. Tá. Elas comentavam naturalmente. Conteúdo ali na veia, natural, verdadeiro. Não era assim, olha, vocês têm que sentar ali e tem que falar da base. Porque até teve um dia que a Juliette, que é a maquiadora, falou, eu tô sem ter o que fazer, vou fazer um tutorial de maquiagem. Aí foi fazendo pro Globoplay, para quem vê direto, foi fazendo. A uma certa altura, deram uma gongada nela para agora. Por quê? Porque era uma super ativação para a Avon, que não estava no contrato, que não estava pago, e era um merchan que estava demais. Gratuito ali, né? Deram uma gongada nela, pode parar de fazer seu negócio agora. E ela parou. Ela nunca entendeu por quê. Acho que agora ela entende por que gongaram ela aquela hora. Né? Mas, como patrocinador estreante, a Avon, o faturamento de e-commerce dele e de representantes, porque eles não têm loja física, eles têm representantes, né? Ligue para a sua representante Avon e tal, triplicou nesse período. Né? Eles deram essa sorte com a Juliette, de além dela ser a queridinha, ela é maquiadora, porque ela podia gostar de maquiagem e ser péssima. Eu conheço um monte de gente que compra maquiagem, adora, ama, e não sabe passar rímel. Fica então, ruim, né? Virou uma contra... Né? Então, ela não só era a queridinha da casa do Brasil, ela era maquiadora, abraçou os produtos e já saiu da casa com um contrato com a marca, assim como vários do elenco. Teve um cara um dia que teve uma prova que era sobre usar os cuidados de creme, enfim, night care, date care, não sei o que e tal. E ele fez a prova, e a prova tinha que conhecer esses 3 produtos. Ele falou, tá aí. Eu vou, já que eu conheci, e ele ganhou essa prova, ele falou, já que eu ganhei essa prova, eu vou testar esses produtos hoje. Aí testou. Dali a uma semana, ele um dia, por acaso, comentou, nossa, minha pele tá outra, olha só como tá. Imagina. Ele comentou com o fulano, você tá usando aqueles produtos que a Avon deu? Nossa, minha pele tá outra. E tava outra mesmo. Então, isso para a Avon não tem preço. Não tem preço. A Viviane Pepe, que é a diretora comercial da Avon, fala, os participantes usaram os produtos da marca a edição inteira. Foi a melhor propaganda que eles fizeram no mundo. Óbvio. Óbvio. Que tem esse componente que são as duas coisas mais importantes, eu acho, hoje, que as pessoas buscam. É a identificação com quem está falando, né? Ser alguém que poderia ser eu, com quem eu me identifico, e a naturalidade, né? Cada vez mais a gente quer menos modelos, pessoas pagas para falar aquilo que você vê, tipo um Roberto Carlos que não come carne fazendo uma propaganda de bife, né, que você vê obviamente que aquilo ali foi pago, e o BBB põe isso ali, porque chega a partir de um determinado momento, você vê que as pessoas estão sem filtro, né, estão realmente naturais. Tem um comentário ali da Márcia, né, que rodou, e eu queria só te sinalizar, André, aqui em 2 minutos a gente faz uma hora. Um pouco. Então eu vou ler esse comentário aqui da Márcia e da Andresa. A Márcia diz que achou too much merchan no BBB, achei forçado lá dentro eles agradecendo o tempo todo, tá perdendo a naturalidade. A Andresa falou, não tinha nada que não tivesse merchan. Eu acho que eles não são nem instruídos para agradecer, mas assim, a C&A vai lá e dá um monte de roupa, eles falam obrigado C&A, entendeu? Eu acho que foi muito, acho que a dose foi over. O agradecimento nem me incomoda, porque eu acho que é isso, você ganhou um presente da, sei lá quem, que te deu uma geladeira, Tiffany. Você vai dizer obrigado, Americanas. Da Tiffany ninguém ganhou nada.